o excesso, a bagunça, a confusão, ela acaba sendo um reflexo muito das nossas ações. Muito dessa questão da ansiedade também vem desse excesso de essa influência externa de olhar, ainda mais agora com as redes sociais, então, de olhar esse excesso de consumo e achar que você precisa comprar aquilo, precisa ter aquilo. E aí vem muito também isso, se eu posso ter, eu vou mostrar que eu tenho. Então, acho que está muito relacionado também a essa questão da ostentação, que daí logo vem atrás, hoje que a gente vive isso. Então, para se tu quer ser bem, como é que é? Se tu quer ser uma pessoa bem vista, tu tem que mostrar que tu chegou lá, que tu tem. Oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyu Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas parceiras no projeto, amigas, irmãs na fé, sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver uma vida leve e próspera, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, que promete, não esquece de curtir esse vídeo, de seguir a gente no canal e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque o episódio de hoje tá muito especial, né, Beta? Tá muito especial e eu sou suspeita, né? Porque é um assunto que eu amo, é um assunto que eu acredito que é muito necessário e está aqui a minha colega de profissão, que já foi minha mentora também. Bru, seja bem-vinda, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, gurias, pelo convite. Tô me sentindo muito honrada de estar aqui do lado da Beta e do lado de vocês. Quando ela me chamou, né, convidando, eu logo topei de cara. É mais um desafio, meu primeiro podcast. Olha que honra! Vai tirar de letra. Então, tô bem animada e acho que vai sair muita coisa boa aqui hoje. É verdade. Que bom. verdade. Então, Bru, conta um pouquinho pra gente a tua essência. Tu é do interior, né? Eu sou do interior. Conta pra nós também como que tu fez pra te prosperar tanto nos negócios, no empreendedorismo lá no interior. Contar um pouquinho da tua essência pra nós, porque a gente também quer te conhecer, né? Só a Beta que teve esse privilégio. Então, eu sou consultora de imagem, professora de etiqueta e mentora de empresárias, de líderes, né? Trabalho muito à frente da amplificação da voz dessas mulheres. Então, sou eu quem coordeno todos os projetos de comunicação, de imagem, de postura, comportamento, já que eu tenho algumas especializações. Eu uni tudo que eu tinha interesse, sou muito curiosa, fui estudando, fui me lapidando cada vez mais. E hoje eu trabalho com muitas mulheres, né, que hoje trabalham com as redes sociais, principal, porque eu acho que não volta mais, né, nunca mais. Então, elas acabam me procurando pra gente juntar forças aí e ter uma coerência na comunicação no offline e no online. Mas a minha história, a minha trajetória começou desde sempre. Eu digo que foi um fluxo natural da minha vida. Assim, não foi forçado, não insisti nada, não fui atrás, porque começou dentro da minha casa. Então, todo esse processo de imagem, de comportamento, de postura, foi dentro de casa mesmo. Aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias. Eu digo que era a casa das 7 mulheres. Que legal. Então, claro, mulheres todas muito vaidosas, mas pessoas que eu me inspirava muito mais pela postura e comportamento do que propriamente pela aparência. Então, eu tive sempre uma pitada a mais pro lado comportamental. Que legal. Muito bom. E talvez isso seja um diferencial, né? Que eu vejo muito, assim, de consultoras de imagem da minha área. Mas, enfim, começou por aí, começou dentro de casa. Que legal. E aí, depois, aos 17 anos, já comecei a trabalhar com beleza, com imagem. Sou formada, sou maquiadora profissional. Trabalhei numa instituição de ensino, que é bem conhecido, posso falar, né? Claro. Que é o Senac, trabalhei lá por 6 anos. Que bacana. E fui docente
de muitas profissionais na área da beleza. Que legal. Nossa. Tanto no âmbito mais de maquiagem, quanto na parte mais de sobrancelhas. Então, acabei fazendo formações e tudo muito natural. Uma coisa foi levando a outra. Não foi nada estratégico, né? Então, da maquiagem me levou para sobrancelhas, que me levou a estudar visagismo. Então, com 20 anos, ninguém sabia, nem eu entendia direito o que era visagismo e eu já falava sobre na minha cidade. Então, acho que já se criou um conceito de diferenciação muito diferente, porque eu não vendia um design de sobrancelhas. Não, as pessoas falavam que queriam fazer algo ou um serviço com a Bruna Oliveira. É como se eu nunca tivesse carregado profissão nas minhas costas. Nossa, legal. Muito bom, muito bom. Então, Marca pessoal forte. exato. É. E começou, que nem eu falei, Legal. muito instintivo, muito natural mesmo. Foi algo que foi crescendo e aí assim que eu me formava em algo, fazia uma especialização, eu já sentia a necessidade de fazer outra coisa, mas não era nada assim como se desse a sensação que estivesse faltando algo. Sim. Não era que faltava, mas uma Complementava. coisa me levava a outra. E eu acho que isso trouxe uma trajetória muito real, sólida, verdadeira, porque cidade pequena. Então, todo mundo me conhece, todo mundo me conhecia, e aí as pessoas iam acompanhando cada passo meu. Ou Aí- seja, tu fez do limão uma limonada, algo que poderia paralisar muita gente Sim. e pensar, não, eu sou de uma cidade pequena, fica naquele mimimi. Sim. Não, tu viu ali uma oportunidade, é uma forma de eu me destacar, é uma forma de eu me diferenciar, porque é uma forma também de eu já fazer um nome, que é muito mais fácil numa cidade pequena do que às vezes numa cidade grande. As Com pessoas têm certeza. esse conceito, né? E não, realmente é muito mais fácil tu, às vezes, começar em algo menor, pra criar tua marca ali, teu nome, e depois ir expandido, como tu tem feito, né? Então eu vejo que a curiosidade foi teu grande diferencial. Né? Exatamente, acredito que sim. E aí depois, trabalhando com maquiagem, com sobrancelhas, veio a pandemia. E aí no ano pandêmico foi quando eu decidi fazer uma nova formação em visagismo. Eu queria reforçar esse meu diferencial, que era esse olhar diferente para os rostos, né? Eu sabia trabalhar muito bem com rostos, com face. E o visagismo, ele estuda o colo para cima. E aí, quando veio a pandemia e tudo começou a fechar, eu recém tinha comprado meu curso de visagismo com o Felipe. Sim. E aí, no Que é, sonho... pra quem não conhece, é o pai do visagismo, pai né? do visagismo do Brasil, era meu sonho fazer o curso com ele. E aí nós recebemos um e-mail dizendo que as aulas tinham sido canceladas. Mas aquilo não me caiu bem, assim. Eu pensei, não, é agora. Sabe quando tu tem uma intuição e tu pensa, não, é agora. Eu sempre tive muito isso. Então, todos os meus passos, eles sempre foram pensando assim, eu vou ser pioneira nisso, eu vou ser pioneira nisso. E tudo que eu fui fazendo sempre era a Bruna indo atrás primeiro, e aí depois aquilo se disseminava. Então, as pessoas até tinham já meio que essa expectativa, o que a Bruna vai inventar agora? Porque na época das sobrancelhas, eu cheguei a fazer micropigmentação, mas eu vi praticando que não era minha praia. Minha praia era muito mais, assim, ajudar a mulher a se enxergar novamente, e aí veio a era da remoção a laser. Sim. E eu fui para Portugal fazer um curso de remoção a laser. E fui a pioneira quando ninguém sabia que existia remoção a laser, né, na nossa região ali. E trabalhei alguns anos, mas enfim, não era aquilo ainda. E aí, quando as vagas foram fechadas ali da turma do Felipe, eu pensei, não, eu preciso fazer um curso de visagismo. E aí eu fui buscando outro profissional, referência, que pudesse ter aquele conhecimento. Aí eu encontrei, né, eu sou formada pela Cris Alves, pelo método Persona. E aí eu vi que o processo dela era um pouquinho diferente. Tinha a questão do visagismo, mas tinha a imagem num 360. Então, Legal. 360 era do dedão do pé ao fio do cabelo. E eu pensei, por que não, né? Não sei direito o que eu vou aprender, mas vamos lá, preciso fazer uma formação. E aí eu foi bem assim, uma semaninha antes de fechar tudo. Foi assim, só deu tempo de ir pro Rio de Janeiro e voltar. Já. Sim. E aí eu fui, fiz minha formação, cheguei lá, nossa, ela tava falando assim, pra mim era lé com cré, não tava entendendo nada. E todo o processo de coloração pessoal, consultoria de estilo veio dessa formação. Então eu fui complementando o meu trabalho, já trabalhava com visagismo, já era conhecida por isso. E aí depois abri as vagas para a consultoria de estilo e consultoria de imagem completa. Foi aí que eu passei a entender.
Mas quando eu retornei à minha cidade com essa novidade e sempre postando, sempre fui muito postadeira, compartilhava realmente tudo, ninguém estava entendendo o que eu ia fazer a partir dali. E nem eu. Mas tu já tinha clientes, já trabalhava na tua cidade, já era reconhecida Eu por já ser a era Bruna. a Bruna das sobrancelhas. Ah, Inclusive, sim. eu Aham, recebo sobrancelha. Eu recebo ameaças até hoje. Ameaças de que Ameaças querem que tu volte. Nossa senhora, eu levei um tempo pra me desvincular. Mas né? a gente Eu sou entende muito assim. elas. Eu sou muito assim. Quando eu pego uma profissional, eu vou assim, ó, até o fim com ela, sabe? Não, Muito ainda difícil mais pra a mim sobrancelha, trocar. né, gurias? É a moldura do Muito nosso difícil rosto, pra né? mim trocar. Um fiozinho que tire moldura. ali, Nossa, pronto, eu nunca estraga fiz tudo. aquela. Eu Verdade. morro de medo. Eu falei esses dias pra moça quando eu fui fazer o Botox. Eu morro de medo de fazer coisa permanente na cara. Eu nunca fiz. Porque realmente a gente vê umas situações. Claro, precisa ser muito extremo, né? Mas a gente vê umas situações na internet que é muito delicado, tem gritante, que né? pensar Muito duas delicado. vezes, né? Nossa, Qualquer muito modificação. delicado. Exatamente. E sim, já era conhecida como né, designer de sobrancelhas, maquiagem também. E quando eu voltei com essa proposta, eu trabalhava num salão de beleza, sempre trabalhei em salões de beleza. E aí eu só saí do Senac como docente quando eu já tinha uma cartela de clientes assim bem estabelecida mensal. E aí eu tive coragem, né, de ser autônoma e seguir dali em diante, entendendo que o céu era o limite, né? Porque a gente que é autônoma também entende que só depende da gente, muitas vezes. E aí voltei anunciando que eu era consultora de imagem, isso em 2020. Não tinha nenhuma consultora de imagem que eu conhecia, nem em Taquara, que é a minha cidade, e nem nas cidades vizinhas, né? Mais uma vez, pioneira na área. E aí, naquele momento, foi me caindo a ficha, mas eu sempre fui muito corajosa, nunca liguei, assim, pra, enfim, qualquer coisa que me tirasse do meu foco. Se eu tenho um foco, eu vou e é aquilo. Não escuto ninguém, não vejo nada e só vou. E aí, comecei a receber feedbacks de ex-clientes, de sobrancelha, alguns relatos, falando, mas o que a Bruna tá inventando, né? Quem é que vai comprar isso? Isso é coisa de gente famosa, isso é coisa de atriz, de novela. Tu vê, né? Imagina pagar pra ela fazer uma proposta de cabelo. Mas, ali eu tinha um desafio. Ouvir, ou Parar seguir. tudo. Né, me frustrar com o investimento que eu tinha feito nos meus cursos ou seguir dali em diante. Então, É que ninguém falava em consultoria de imagem em Ninguém. 2020. Ninguém. Ninguém. E as pessoas confundiam muito o personal stylist. sim. Que é o dos verdade. famosos, né? Exato, então existia, me lembro quando eu fiz a formação também de consultoria de imagem e estilo, as pessoas diziam, tá, agora tu vai ser personal stylist. Eu falei, não, gente, tem uma grande diferença entre ser personal stylist, produção de moda, e tu ser consultora de imagem e estilo, as pessoas não entendem isso. Não entendo. E aí, na pandemia, deu um boom nas consultorias de imagem e estilo, porque muita gente ficou em casa e muitas mulheres começaram a trabalhar com consultoria de imagem e estilo por conta da Exatamente. pandemia. Exatamente. E no começo eu não tinha bem certo, assim, os serviços que eu ia oferecer. Eu nem sabia o que eu tava, sendo bem sincera, Ju, eu nem sabia exatamente o que eu tava fazendo na minha vida. Sim. Eu só sabia que eu Nossa, ia muito servir corajosa. de algum jeito as mulheres, ia continuar na minha área ali, que é trabalhar com mulheres, embelezando, mas eu não sabia que era tão complexo. Então, a partir dali, eu comecei, eu tenho que entender de tecido, eu tenho que entender Cores. de cor, As linhas. eu tenho que entender. Gente, é muita coisa pra cortes. estudar. É, muita coisa. Eu tô boiando aqui, né? Linhas, tecidos, cores. Eu sou advogada, sou de Mas papel. aí você que está nos assistindo, mulheres, olha a lição que fica. A Bru também não esperou ter tudo perfeito e pronto para começar a executar o propósito dela. Então, muitas mulheres paralisam justamente por isso. Precisa ter tudo perfeitinho, precisa ter tudo... No começo, quando eu comecei a atender também, eu não tinha o meu método bem estruturado, passo a passo, os serviços. Hoje já tá mais claro, porque é na prática que tu vai aperfeiçoando, tu vai vendo a demanda, tu vai lapidando, personalizando. Então, é isso, né, Bru? Tem que ter coragem, ousadia para começar, porque no final das contas, a consultoria foi uma ferramenta ali para ti, mas era sobretudo a beleza. Tu Era já a sabia beleza. muito bem, assim, que tu queria trabalhar com a beleza, com a autoestima das mulheres. E a consultoria é só mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta. Perfeito. Mais uma ferramenta. E eu fui lapidando. Fui lapidando com o Perfeito. tempo. Aí, legal. a partir daquele momento, eu entendi que ali onde eu estava já não daria mais conta de receber mulheres ali. Então, eu precisava de um escritório.
Então, em 2021, na virada ali de 20 para 21, eu abri o meu escritório, onde eu tinha mais liberdade para receber essas mulheres, para fazer os testes de coloração. Fui montando o escritório aos poucos, conforme eu entendi que eu fui precisando. Preciso de uma sala aqui, preciso de uma recepção aqui. E aí fui fazendo aos poucos, né? E ali eu fui muito feliz até o ano passado. Porque hoje eu já não estou mais lá. Mas porque as portas foram se abrindo a partir de lá, né? Cada vez mais. E então, o meu processo todo, ele foi muito natural. Mas sempre trabalhando muito meu nome, minha marca pessoal. Eu acho que isso foi uma coisa muito instintiva, né? Porque hoje eu trabalho com branding também. E então, nunca levei profissão nas costas. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me vem muito forte, essa frase. Eu já te vi falando sobre isso também. Eu repito isso sempre. E vem muito pra mim, claro, porque não era sobre o que eu tava fazendo. Eu sempre falo, né? Se amanhã eu não quiser fazer mais nada disso, querer abrir um mercado na esquina, eu vou abrir o mercado e a minha primeira cliente lá atrás de sobrancelha vai ser minha porque cliente. Ela sabe que ali ela vai encontrar capricho, beleza, ela vai encontrar excelência. A credibilidade do nome. É a credibilidade do nome. As pessoas confiam. Antes de tu ser uma marca, tu tem que ser uma pessoa que tu tenha condutas corretas. Perfeito. Sempre digo, né? Antes da gente falar sobre brand pessoal, sobre a gente falar sobre marca pessoal, sobre imagem, a gente tem que falar sobre caráter, sobre conduta, sobre posicionamento. Né? Então, quando tu passa credibilidade e confiança, não interessa o que tu for fazer, as pessoas, elas vão te seguir. Muito interessante isso, é muito... E Bru, quando é que tu... assim, caiu a ficha pra ti que a imagem ia só além da aparência? Tu já deu um spoilerzinho lá no começo, porque eu acredito que realmente esse é o teu diferencial. E é o que fez eu me conectar contigo, inclusive, porque eu vi que tu não era uma consultora de imagem e estilo que se limitava somente à aparência. Tu realmente vivia na essência os pilares da imagem pessoal, o comportamento, a comunicação também. Tanto que tu falaste, né, que tu sempre foi mais do comportamento, assim, também. Tu sempre deu muita vazão e importância a isso. Quando é que foi a virada de chave? Quando é que tu realmente entendeu isso, assim? Eu acho que pega a conexão do que eu falei, que assim como a imagem e a aparência veio muito de dentro da minha casa, vendo as mulheres se arrumarem, aquela vaidade. Minha avó fica passando batom dentro de casa durante o dia, penteando o cabelo, né? Então, o comportamento, ele veio também. Ele veio muito dentro de casa, porque eu venho de uma família muito simples. Olha só. E desde sempre escutei que a gente tem o nosso nome e o nosso sobrenome. Legal. E que eu teria que prezar muito por isso, cuidar muito disso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa viver em sociedade. Então, eu sempre fui uma pessoa que respeitou regras. Legal. Né? Eu veio muito com a questão, assim, de respeitar regras, de respeitar a hierarquia, posições. Sempre respeitei demais meus professores. Assim, eu tinha aquela... tão necessário hoje em dia, né? Exato. Que se perdeu tanto. Aquela admiração, assim, de ver pessoas que estavam num nível que eu gostaria de chegar. E eu pensava, como é que eu posso aprender com essa pessoa também? Então, veio de uma... sobre respeitar histórias e a sabedoria antes de ti, Antes né? de mim. Humildade. Isso é muita humildade, porque pra gente reconhecer que, de fato, aquela pessoa, ela vai te agregar, tu tem que primeiro saber que tu não sabe tudo. Reconhecer que tu não sabe tudo e que tu vai precisar de outras pessoas pra te auxiliar. Então, olhando pela tua trajetória, desde que tu falou, é que tu sempre buscou estar em ambientes certos, mas também o conhecimento e pessoas que poderiam te agregar. E eu vejo que é muito isso. Só que hoje as pessoas se estagnam, às vezes, não só pelo medo de estar numa cidade pequena, mas também por não querer reconhecer que não sabem tudo e que vão precisar de outras pessoas que sabem mais. Aquelas que a Roberta sempre fala, né, mais adiantadas no processo, que vão poder te dar uma mão. E eu acho que isso faz tu caminhar. Perfeito. E eu vejo isso na tua trajetória. E algo que tu falaste, né? Que as mulheres da tua família eram muito simples. Então, ó, a imagem não é sobre dinheiro. Não, nunca foi. É isso. Né? E aí... Se preocupar com a imagem não é sobre o quanto tu tem na conta, né? Veio muito disso, veio muito do sentimento de
Não tinha muitas oportunidades, né? Na época que as minhas colegas todas estavam fazendo faculdade, eu estava lá trabalhando no salão de beleza. Então, sempre muito com o pensamento de eu preciso agarrar todas as oportunidades que me aparecerem, eu preciso ir atrás. Tive toda a vivência de dentro do Senac, que foi uma escola para mim, foi o meu único trabalho de carteira assinada. Fiquei lá durante 5 ou 6 anos quase, e ali eu aprendi muito, porque tem uma metodologia, tem uma estrutura, tu consegue crescer muito dentro da rede. E... Eu acho incrível o Senac, ele oferece muitos cursos profissionalizantes e Muitos. muitas Muito. oportunidades, estão ótimas. Eu tenho uma conhecida nova, ela acabou de se formar no terceirão, enfim, não vou dizer quem é, né, pra não expô-la, mas ela chegou pra mim e falou que ela não sabia ainda o que ela queria fazer de faculdade. E eu falei, começa um curso profissionalizante no Senac, começa por aí, né? Por que a gente acha que, não, tem que fazer numa instituição lá, uma faculdade. faculdade. Começa pelo Senac dela, é verdade. E, se eu não me eles são engano, ela maravilhosos. tá, eu acho que ela tá fazendo Maravilhosos. alguma coisa no Senac. Então, assim, as pessoas ainda menosprezam e negligenciam isso, sabe? Que tem à nossa disposição. Eu mesmo já olhei vários lá pra eu fazer. Eu fiz vários lá no Senac. Adoro o Senac. Então, muito legal que Acho tu teve essa oportunidade. Tu agarrou isso também, né, Bru? Agarrei, e o Senac, ele me trouxe toda a base, como é que eu vou dizer assim, empresarial, de gestão. Que legal. Porque aí, quando eu entrei pra dentro dos salões de beleza, eu sempre ouvia piadinhas, mas levava isso super tranquilamente, assim, porque eu era um pouco diferente do profissional da época. Porque eu enxergava o salão, por uma menor que fosse, como uma empresa. Nossa. Perfeito. E aí, a minha Muito bom. postura dentro do salão era como uma empresária. Né? E aí, eu escutava as piadinhas. Ah, aquela ali se acha. Ah, aquela ali não sei o quê. Ah, não sei o quê. Cidade do interior ainda. Nossa. Mas eu tinha metas e, assim, legal. teve um salão que eu trabalhei que tinha reuniões semanais, eu sempre batia meta e era muito legal porque eu enxergava aquilo como uma empresa, eu tinha uma postura adequada, mesmo sem ninguém me dizer nada, pela questão da base do Senac que eu tive, a humildade de entender que eu estava ali servindo. Então, eram salões muito bem frequentados, eu me colocava no meu lugar, Uhum. sem me diminuir, Sim. Sim. muito mas, importante, né, é. no meu lugar. E sempre tive uma postura profissional. Sempre fui uma pessoa anti-fofocas, anti-tudo. Legal. Nunca gostei disso. Gente, é o básico. Acabava que ficando funciona. sozinha. É o É básico. o básico. Esse é, É o o básico. mínimo. Básico é da o mínimo, etiqueta. o mínimo que tu já se destaca no mundo que ainda não Tá não- muito. Eu sabe que eu trabalhei precário na época da pandemia em alguns salões. Foi praticamente, acho que, onde eu comecei a prestar consultoria para empresa, para empresária em si. Então, elas não se viam como empresárias. Eu chegava no salão e era uma situação. E por mais que a gente tá falando, às vezes. caos. Não, um salão pequeno. Muito, às vezes, salão grande, em lugar de posição aqui em Porto Alegre. E realmente não tinha uma estrutura. Tu vê, não é pela cidade, é pela mente da dona. pela mentalidade. A mente da empresária, ou que se é empreendedora, se tornar empresária, né? Isso muda tudo. Muda até a forma que o próprio funcionário se vê dentro daquele negócio. Com certeza. Né? É muito importante esse tipo de posicionamento. Então, basicamente, a questão comportamento, ela veio muito do aprendizado em casa, muito das vivências profissionais. E aí foi a minha última cereja do bolo, que eu digo assim, que foi a minha última formação, né? Então, eu sou formada pela Escola Brasileira de Etiqueta. Hoje eu sou prof, dou treinamentos. E aí aí foi docência nunca saiu de ti, né? Foi a minha cereja do bolo, porque legal. eu trabalhei Diferencial. 4 anos, sempre com o pensamento de que aparência não era tudo. E aí faltava uma formação que eu tivesse mais conhecimento, né? Uma visão mais ampla sobre aquilo ali, tivesse mais informação mesmo sobre o que eu estava ensinando e falando. Então, aí foi quando eu me formei. Que legal. E aproveitando esse gancho, né, que nós estamos falando sobre comportamento e etiqueta, tu por mentorear, né, muitas mulheres, muitas líderes mulheres, o que tu vê que são sabotadores de imagem? Que Perfeito. impedem elas, né, daqui a pouco de alcançar a excelência que elas buscam. Né? A gente fala muito sobre sabotador de imagem, as pessoas muitas vezes não sabem o que é. Eu não sei. Porque Vou adorar saber. Porque as pessoas associam muito a imagem à vestimenta. E não é só a vestimenta, é comportamental também. Então, o que tu vê nesses sabotadores
que Tem muita impedem coisa. essas mulheres. Então, tenta listar uns 3. Vou começar a anotar aqui. Papel e caneta na mão. Acho que o principal sabotador é a questão de coerência entre a essência, a personalidade da pessoa e o que ela mostra ser. Então, os primeiros ruídos seria nessa falta de coerência, Perfeito. né? Porque muitas vezes as pessoas parecem ser alguma coisa, aí na essência e na verdade, na Ou elas comunicação... ficam oscilando e mudando muito conforme as tendências. Ah, porque tá na Exatamente. moda, a gente de tal forma, a fulaninha lá que tá famosa. E aí tá sempre oscilando, né? Mas Não, a gente tá falando aqui de comportamento ou a gente tá falando de vestimento? comportamento Acho que a Bru vai mesmo. entrar É. em todos os... Eu vou entrar em todos esses pontos, mas o principal seria a própria aparência, aquela comunicação não verbal, né? Até porque as redes sociais hoje É muito é o foto, teu né? cartão de visita, né? Sim, Então, perfeito. eu vejo quando alguém me contrata, é justamente pela rede social, a pessoa chega em mim através da minha rede, e aí quando eu vou olhar a rede da mentoreada, ou para identificar, diagnosticar o que está acontecendo, eu conheci, a partir daquele momento que teve a contratação, eu passei a conhecer ela na comunicação verbal mesmo. E aí ali eu já consigo observar, mas tu não tá conseguindo transparecer lá na imagem quem tu é aqui, de verdade. Então, Olha só. esse grande ruído entre ser e parecer, É o famoso E personagem. tu entende que talvez é porque ela não investe em autoconhecimento, ela não se conhece mesmo, ela tá perdida ali. precisa começar pelo autoconhecimento para desenvolver Perfeito. pessoal e profissional. Perfeito. E eu acho que uma segunda questão, que aí vem como um sabotador, é o próprio estereótipo que a sociedade impõe. Sim. Porque aí, se ela já não se conhece e ela Perfeito. começa os processos de comparação, né, autoestima baixa, influência externa, falta de autoconhecimento, Uhum. Aí entra Ela a questão de começa- identidade, né? Elas se Aham. perdem, porque Elas daí se elas vão indo. Elas não sabem quem elas são, É, né? E acabam seguindo ali tendências, seguindo outras pessoas e fica. E aí fica caricato. E aí Fica muitas vezes elas não caricato. conseguem entender por que compram e nunca tem nada pra e vestir. nunca tem nada para vestir. Porque tu compra assim, eu sempre digo, nós mulheres compramos muito por emoções, né? Ou porque tá triste, ou porque tá feliz, ou porque emagreceu, ou porque engordou. Uhum. E por tendência, por se deixar levar, né? Porque a fulana falou, a ciclana falou e acaba se perdendo por conta disso. É isso. Aí, uma médica que eu vou atender, uma profissional médica que eu vou atender, eu chego lá, ela tá vestida igual a todas as outras 100 médicas. Aí eu vejo que na essência e na personalidade ela é uma pessoa expansiva, ela gosta de se comunicar, ela é estilosa, mas ela vestiu um estereótipo da imagem ideal da médica. Uhum. E aí eu acho que o meu segundo ponto de diferenciação seria trabalhar contra todos os padrões pré-estabelecidos da sociedade. Perfeito. Então, trabalho muito na contramão. Isso não significa que tudo pode, Sim. Perfeito. tá? Então, assim, não é sobre isso, mas é sobre, de novo, mais uma vez, não colocar a cliente numa caixa. Eu já tô tirando ela de Perfeito. uma e eu não gosto de Tu colocar ela em sabe outra. que no direito tem muito isso, né? Nossa, O total. blazer, É. nossa, e eu sempre gostei de blazer. E eu tinha muitos até antes da pandemia, mas é uma coisa que hoje eu me pergunto, já parei para me perguntar várias vezes, se eu gosto do blazer ou se eu já estou incorporando ele ao meu estilo por ser Olha uma que coisa interessante. que as advogadas utilizam muito. E não só advogada, depois começou, era o batom vermelho e o blazer. Então era uma coisa que tinha no Instagram muito, sabe? E eu vejo que não é só no médico. Como eu vivo no mundo do Tem direito, todas, né? todas as áreas. O direito é gritante. É gritante essa questão, porque a gente estuda leis, a gente estuda contratos, a gente estuda a norma em si, né? E não mais o. Mas é igual a Bru falou, não é que tudo pode. Não é que Por tudo ser pode. uma profissão muito tradicional ainda, existem normas Existem. de dress code que a gente tem que respeitar. Não é tudo pode também, né? Tem níveis de Mas formalidade. dentro daquele dress code, dentro daquele tu consegue trazer sim a tua personalidade e a tua certeza. autenticidade. Com é certeza. possível, né, É o Bru? teu borogodó. É, boa. E ontem mesmo Mas é um eu- detalhe, né? É. Mas é um detalhe ali, então... Tá, mas e aí o que que tu diria pra nós, assim? Por onde a gente começa pra ter um estilo que traduz a nossa essência? O que que tu Perfeito. diria? Por exemplo, pra mim, que tô pensando ali no blazer. Será que eu uso blazer ou não uso blazer?
sabe? O que tu falaria pra nós? Mais essência e menos tendência, É, né? mais essência, menos tendência. Perfeito. São muitas camadas, são muitos processos. Hoje a consultoria de imagem em si, ela segue um método para encontrar o teu borogodó. As tuas assinaturas. Eu trabalho com processo... Não é numa caixinha de Instagram que tu vai responder, né, Bru? Não, a Roberta fala muito sobre isso. Muito. Não tem como numa caixinha de Instagram. Elas querem milagre. Não, às vezes ela abre a caixinha e eu pensei, daqui a pouco ela vai mandar alguma coisa, alguma pergunta, do tipo, meu Deus, as pessoas, né? Ai, Mas, faz parte. mas o que tu poderia falar, então, com relação a isso? Muita gente se pergunta, né? Qual que é o meu estilo? Que estilo que eu tenho? As pessoas buscam uma resposta, buscam um nome, uma nomenclatura para te ser pertencente daquele nome. Eu tenho um estilo clássico, eu tenho um estilo romântico. Quando, na verdade, o teu estilo não precisa ter um nome. Tu não precisa disso, tu não precisa levar isso contigo. Eu acho que isso tira um peso tão grande porque te dá a liberdade de ser quem tu quiser ser. Sendo você mesma. E tu pode até usar os estilos como norte, mas tu vai ter um mix daquilo ali também. Tu Tem vai que ter um entender mix que daquilo não é ali. sobre um só, né? A gente entende que teve um estudo, teve um porquê das coisas. E sempre gosto de esclarecer esses estilos para as minhas clientes. Gosto de falar, assim, que existem os 7 estilos universais. Deixo ela ciente disso, mas muito mais me interessa a intenção e a estratégia da imagem, usando dos símbolos e da linguagem visual, né, como ferramentas para ela ir adaptando. Mas se eu fosse te dar um conselho, é tu olhar para a tua história. A tua história, a tua personalidade. É incrível como a gente sempre volta pra história. Os Não, a Roberta fala sempre isso, Olha para a tua história. Adorei que a Bru me carimbou. Já falei isso pra ela. Ela já tinha falado isso antes pra mim também. Não Olha só para pra imagem, estilo e aparência, pra tudo. Dá pra tudo. Ah. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. É pra nossa história. E que bom. A nossa que- história carrega muito. muita Muitas coisa. coisas. É incrível. Porque a gente não presta atenção e não olha, né? A gente negligencia, a gente não vê poder ali, né? E ali tá tudo, tá? O teu estilo é as tuas escolhas, é os ambientes que tu frequenta, é a decoração da tua casa, é os teus ambientes, é as verdade. pessoas que tu te relaciona. É E verdade. então é muito esse olhar pro amplo, né? Eu começo sempre um processo de olhar lá pra criança, lá pras fotos, o que tu gostava, que tu vestia. Tu sabe que eu fui olhar minhas fotos? E eu sempre fui muito monocromática. Sério? Sempre gostei de conjuntos. Minha mãe comprava muito conjuntinho pra mim quando eu era criança. Que bacana. E Eu hoje adoro vejo- conjuntos também. A primeira consultora de imagem e estilo que a gente tem na vida é a nossa mãe, né? É verdade. Mas É a assim, nossa E você primeira. sabe que eu amo alfaiataria. Eu fico com dor no coração de ver, às vezes, eu sei que não é pela tendência e pelo hype, né, em si, a crítica, de realmente, parece que agora tá todo mundo usando alfaiataria. Mas eu amo, É porque muito a minha avó bonito. era alfaiate. mas é que Era eu muito amo. A minha avó era bonito. alfaiate, sabe? Então, a alfaiataria tá na minha essência. Eu amo um blazer. Amo. Eu tenho uma essência bem clássica. E eu olho pra minha mãe, a minha mãe vem também desse ambiente jurídico, né? Da magistratura e tal. Onde ela usava muitos terninhos. Então, eu cresci vendo a minha mãe usando terninhos que a minha avó confeccionava. Então, isso é minha história. Isso é minha essência, Exato. sabe? Mas tem um porquê. Tem uma história, tem uma essência. Eu não tô usando isso, me apropriando disso porque tá na moda. Já é lá Isso é de importante. trás. Isso é Essa muito- é a diferença. Isso é muito importante, A né, diferença Bru? que a gente sente até na hora de vestir a roupa. A gente fica muito mais confiante se a gente sabe o que com nós estamos certeza. vestindo e por quê. Do que, de verdade. fato, simplesmente seguindo uma tendência. Eu Aí tenho parado... sustenta, né? E sustenta. Sustenta Exatamente. e fica eterno, porque tu vai Perfeito. conseguir bancar aquilo ali pro resto da tua vida. Perfeito. Então. Muito bom. E tu era muito do monocromático. E tem mais alguma coisa que tu carrega contigo, assim? Eu acho que até a própria simplicidade do vestir. É verdade. Então- E é incrível como a Bru, ela se veste de forma simples, mas sempre um borogodó. O borogodó. A essência. Mas eu acho que é muito de energia, muito do Personalidade. que chega, personalidade, de se posicionar, dar opinião, claro. né? Muito mais do que a aparência. Então, o que eu não curto muito é a pessoa ver que eu me esforcei demais pra estar arrumada. Sim. Nunca gostei muito disso. Então, sabe? Tipo assim, a pessoa, aquela ali se esforçou. Ele se esforçou. Se esforçou e não tá conseguindo bancar. Porque daí a gente consegue observar no comportamento. Exato. E é aí que tem o outro ruído. É Então, acho que verdade. fechando os Fechando três, tudo. Aham. tem outro Perfeito. ruído, né? Que é
as pessoas que mostram ser algo, elas não sustentam no comportamento. E a gente começa a ver por quê, né? Exatamente. E aí eu entro nessa parte. Perfeito, muito bom, Bru. E falando já esse gancho do comportamento, assim, tu também é especialista em etiqueta, né? Professora de etiqueta. E quando é que tu viu, assim, que a etiqueta tinha que ser resgatada? Porque, sim, muito se fala da etiqueta ser ultrapassada, ser desnecessária, infelizmente, hoje em dia, na nossa sociedade, na nossa cultura. E quando é que tu viu que isso poderia ser um diferencial e tu foi atrás disso, e tu usa isso como um complemento de uma imagem coerente, de uma imagem autêntica, assim? Que eu acho isso muito necessário. É muito necessário, faz parte, né? Comportamento, comunicação e aparência são os três principais pilares da consultoria de imagem. E aparência eu já entendia, já tinha estudado, já tinha me formado. Comunicação, sempre fui muito boa em me comunicar. Hoje eu faço palestras, dou treinamento para empresas. E a parte comportamental, eu sempre vivi na essência, mas eu não entendia os porquês. Eu não tinha muitas respostas. E aí foi quando eu busquei minha especialização. Legal. E mesmo as pessoas falando e tem esse pré-conceito ainda da etiqueta. Pois é, como é que tu lidou com isso, assim? Foi natural. Foi, de novo, um processo natural. Não ouvi. Não, de novo. Pelo pouco que eu tô conhecendo de ti, né? Eu vejo que tu não te importa muito, né? Com a opinião dos outros. Pra tudo que tu tá falando ali. Falavam isso, mas eu seguia. Falavam aquilo, mas eu seguia. Foi tudo muito natural. Porque, de fato, ela não parou pro lado pra ouvir. Ou então, desceu do muro. Ela não desceu do muro pra ouvir ninguém. Eu quebrei muitas questões, né? Porque vim de uma família simples. Aí já tem a questão do preconceito de etiqueta. Quem é que fala de etiqueta em 2020 e poucos? E tinha a questão também das pessoas achar que etiqueta era coisa de gente rica. Quem sabe etiqueta a pessoa é rica. Mas o que aquela ali quer ir lá estudar etiqueta? Mais uma vez eu vi os murmurinhos, mas nunca foi sobre ter, sempre foi sobre ser, né? Eu acho que isso resulta em tudo que eu faço hoje. E para mim, a etiqueta que eu falo hoje é muito mais sobre civilização, sabe? É sobre humanidade. Não tem se perdido, né? Não é sobre regras estabelecidas, sobre a xícara do lado direito ou esquerdo. Sim, isso faz parte, né? São as regras de etiqueta. Mas é muito mais sobre o olhar do planeta, do mundo, e entender como que eu atuo, como que eu contribuo nessa rede, e entender que todos estamos aqui para servir. E então, o meu olhar é sempre muito ético para o futuro. Sempre muito com o olhar do todo. Então, etiqueta para mim é sobre se eu colocar um papelzinho ali na rua, o quanto isso vai afetar quem vai ali juntar o papel, ou quanto isso depois vai prejudicar o meio ambiente. É sempre com o olhar no outro, né? Olhar menos para o próprio umbigo e mais para a rede. Se eu pudesse reduzir assim, a etiqueta é sobre ética, sobre ética. E educação. Ética do dia a dia. Dois valores tão importantes na sociedade, né? Então, de forma alguma é algo superficial, supérfluo ali. Ou só regras, né? Só regras, exato. É o servir, né? É o servir. Nossa, muito bom, porque a gente, principalmente depois que eu conhecia Jesus, assim, sabe? Que eu conhecia Cristo, eu consegui entender muito mais sobre a questão de estar servindo ao próximo. Então, tudo, a gente já falou várias vezes aqui no podcast até, que até o modo de nos vestirmos é para servir ao próximo. Sim. Tudo para servir. E eu tenho um grupo de meninas em casa e eu falo muito sobre isso. Nosso tema foi servir no nosso último encontro, e eu falei também sobre isso, que até o fato de tu deixar de tomar certas atitudes também é servir. Gente, eu falo, Jesus era mestre em etiqueta, gente. Só lê a Bíblia, lá tem os banquetes, né? Onde Jesus fala, tá lá em Mateus. Não seja o primeiro a sentar à mesa. Isso, ele fala, né? A regra de etiqueta que Jesus mesmo estabeleceu, né? Porque a etiqueta é educação, né? Eu vejo hoje em dia uma falta de respeito. Né? As pessoas, elas gritam para falar, elas interrompem, elas não pedem com licença, né? Não tenho muito obrigado, não tenho um por favor. Então, eu acho que a etiqueta é o básico, bem feito todos os dias, que as pessoas se perderam. É verdade. Sim, não é só sobre onde vai colocar a taça ou a xícara. As pessoas às vezes falam, e eu falo as pessoas porque eu por muito tempo fui assim, de achar que a etiqueta era só o lugar na mesa, o garfo, Mas aposta. o garfo, a colher, como que colocava aquilo ali? Pra mim era só isso.
depois que eu fui entendendo que não, é muito mais. Etiqueta É e cordialidade. muito mais do que só um prato e um garfo. Mas também. Não, tem também. também. Porque quando a gente pensa na questão dos profissionais que servem, fica fácil de tirar, tem tudo um porquê. É a ordem, né? A ordem, ordem. A ordem é tão necessária. É a ordem. Né? É sobre a ordem, é sobre facilitar processos, é sobre facilitar trabalhos. Então, tudo tem um porquê também, não é só meramente a estética. Não. Né? Se tu for realmente estudar a fundo a etiqueta, tu vai ver isso. O porquê que é o lado esquerdo, aí né, um garçom vem e tira daquele lado, a faca do lado de dentro pra quê? Pra não se machucar, pra não cortar. Então tudo tem um porquê muito além de só de ser bonitinho Bonito ali. esteticamente, né? E as pessoas infelizmente olham e acham, A é preguiça, besteira. a preguiça de besteira. conhecimento. A preguiça de buscar conhecimento. A gente É isso aí. tem preguiça de buscar conhecimento. E aproveitando, Bru, quais pequenos comportamentos que muitas vezes são negligenciados por nós, né? E dizem sobre quem nós somos, mesmo em silêncio. E vou complementar. O que tu observa na pessoa, em primeiro lugar? Assim, o que te chama atenção no comportamento dela? Ou algo que faz tu admirar, ou algo que tu sente falta ali? Acho que tudo complementa muito, né? Perfeito. Mas é aquela pessoa que sabe entrar e sabe sair de um ambiente, sabe? Sem ter todos os pontos de atenção para ela. Porque a Sim, etiqueta uau. é sobre tu estar ali presente, mas tu não precisar de toda a atenção para ti. Então, logo de cara eu já começo a observar a pessoa se ela fala muito dela. Eu fiz isso, eu fui para perfeito. isso, eu viajei lá, porque nanana, comigo aconteceu isso. Então, a pessoa que fala muito de si, né, também não é muito bacana, assim, porque ela mostra ali uma fraqueza, às vezes, mostra até uma questão de autoestima. Então, acho que essa é a primeira sacada, assim, quando a pessoa fica se autopromovendo demais, tu já consegue ver que, né, tem uma falha ali. Mas questões comportamentais, eu sou uma pessoa que gosta de bastante silêncio. Sou muito calma. Sou libriana, sou muito tranquila, sou muito calma, não gosto de Qual é o agito. temperamento? Eu sou bem estável. É estável? Mas assim, tenho meu ladinho dominante, que é o que me faz ser executora. Perfeito. Porque senão, não executava nada. Mas eu vejo muito sobre isso, sabe? Sobre a pessoa que ela é expansiva, trabalho com perfil comportamental também. E muito bate assim, porque eu sou assim. Ah, eu sou assim. Ah, eu falo alto mesmo. A síndrome da Gabriela, que a gente Ah, já da fala Gabriela, várias Síndrome da vezes aqui. Gabriela. Tu já falou. Então, eu sou assim, eu nasci assim, e isso é besteira. Então, também vejo isso muito das pessoas. Elas confundem, né? Confundem a personalidade com Falta de educação. com falta de educação. Então, acho que esses dois primeiros são os primeiros que eu consigo, assim, entender quando eu passo a conhecer a pessoa e me comunicar com ela. Perfeito. Ou seja, pessoas autocentradas, né? É. Seja porque fala muito de si, não ouve o próximo, ou porque eu não preciso mudar. Eu sou assim e não preciso mudar, sendo que, sim, nós temos que estar o tempo todo em autoanálise. O que eu posso melhorar aqui? O que eu posso mudar? Sempre porque a gente vive em sociedade, né, numa civilização, e a gente precisa sempre pensar no próximo, né? Em servir o próximo com a nossa educação, com a nossa imagem, com tudo, né? Então, a gente até fez só nós três, um episódio sobre comportamento, né, meninas? Onde a gente falou que eu falei que a aparência, o vestir é sobre pensar no próximo, né? Não é, eu me visto assim, os outros que me respeitem e dane-se. Não. Não, tu primeiro tem que se dar o respeito, né? Com Tu certeza. primeiro, em primeiro lugar. Então, é sempre pensando também nisso, assim, né? E a gente vive muito numa sociedade, né, em que o excesso o excesso tá muito ali o tempo todo. E aí, digamos, o que tu diria pra gente manter esse equilíbrio? A gente já falou um pouco sobre tendência, mas não entrar no excesso, mas também colocar o teu eu pra fora, assim, o que tu diria? Já que tu falaste, um dos teus pontos fortes é a simplicidade. Exato. Ensina, então, como ser mais simples, é. sem muito consumismo, sem seguir muito tendência e esse excesso, né, que hoje em dia a gente vê, assim, com as redes sociais. Eu gosto de dizer que o excesso, a bagunça, a confusão, ela acaba sendo um reflexo muito das nossas ações. Muito dessa questão da ansiedade também vem desse excesso de essa influência externa de olhar
Ainda mais agora com as redes sociais. Então, de olhar esse excesso de consumo e achar que você precisa comprar aquilo, precisa ter aquilo. E aí vem muito também isso, se eu posso ter, eu vou mostrar que eu tenho. Então, acho que tá muito relacionado também a essa questão da ostentação, que daí logo vem atrás, hoje que a gente vive isso. Então, se tu quer ser bem, como é que é? Se tu quer ser uma pessoa bem vista, tu tem que mostrar que tu chegou lá, que tu tem. Perfeito. E estamos... Sabe que eu percebo que parece que hoje em dia as pessoas estão comprando pra postar. Isso. Virou já, isso. Já visa comprar tal bolsa, adquirir tal bolsa pra postar o unboxing. Mas Não que as é? pessoas associam Parece isso muito à credibilidade. Exatamente. Mas Virou é porque isso. nós estamos, né? A sociedade de hoje em dia tá Doente. muito focada no material, no ter, né? No precisar ter. E aí o material, ele é fácil de mostrar. É muito mais fácil tu fazer um unboxing e mostrar que tu tá ali do que de fato tu mostrar a tua essência. Porque as pessoas contratam consultores pra mostrar a essência. Porque de fato ali estão perdidas. Aí o que elas fazem melhor? Antes de eu contratar um consultor, eu vou fazer um unboxing. Prefiro gastar na bolsa e fazer ali. Todo mundo vai achar que eu estou bem. Na verdade, É o não. famoso ter antes de ser, né? Sendo Exato. que é ao contrário, o movimento contrário, né? Então, eu diria assim que a elegância, né? O comportamento, ela tá na alma, ela tá na essência. Tá na descrição, Tá na né, descrição, Bru? tá no descrição. simples. Eu acho lindo uma mulher que se destaca e ela não precisa chamar toda a atenção pra ela, mas ela Uau. sabe se posicionar Uau. dentro do quadrado dela, ali dentro da área dela, sabe ter um gestual bonito, sabe ter uma boa comunicação. Tava vendo muito que tu tem falado de repertório. E é algo que eu também prezo. Então, buscar conhecimento. Porque a aparência vai ter um momento que não vai mais conseguir chamar atenção pela aparência. Tu vai ter que ter algo a mais, né? Então, o comportamento tá muito ligado a isso. Até a própria palavra elegância, né? Tem muita questão da descrição, ser elegante. Sim. Então, Ser elegante legal. não é usar marca, não é ostentar. A elegância é a simplicidade. É a É o simplicidade. saber falar, é o ser gentil, é o ser educado, É a essência, né? Sim. cordial. Que lindo. Isso é Tantas muito coisas forte. que se perderam hoje em dia, né? É verdade. Isso é muito forte, porque tu vê uma mulher assim, tu admira. Tu admira porque ela tá fazendo tudo aquilo ali sem esforço. É verdade. Natural. É verdade. E é muito forte, é muito potente uma mulher assim. É verdade. Ou então, não se preocupar em querer aparecer, né? Isso, exatamente. É simplesmente ser. E aí a ser. gente volta de novo ao autoconhecimento. Porque não tem como tu ser algo sem tu conhecer quem tu é mesmo, né? Ou buscar ser elegante se de fato tu não te conhece. Porque a elegância é pra todos, independente do estilo. Com certeza. Independente do estilo. Eu acho que isso complementa muito uma próxima pergunta que a gente já tá encerrando. Mas se tu pudesse dar um conselho, né, para uma mulher que quer se destacar pela sua presença e deixar um legado. Eu acho que começar pela elegância, pela descrição, pela simplicidade. O que mais que tu teria para acrescentar? Isso, eu acho que pela descrição, pela elegância, pela ética, Uau, perfeito. pelo amor ao próximo, pelo amor a si mesma. Então, é uma mulher que Perfeito. precisa se olhar de frente e de costas no espelho, se reconhecer, entender seus pontos fortes, trabalhar seus pontos fracos. É muita coisa, né, gurias? Quando a gente fala de imagem, comportamento e Sim. comunicação, são muitos Muitos pontos que ela precisa ali se desenvolver. Mas, acima de tudo, é respeitar quem ela é, né, na essência. Ter orgulho da sua história, né? Tirar todas as máscaras. Honrar a história. Tira as máscaras. Essas máscaras Uau. estão pesando. Eu acho que é muito mais leve tu ser quem tu quer ser e ser quem tu é de alma mesmo, né? Sim, de muito coração. É muito leve quando a gente tira todas as máscaras. Eu não preciso mais parecer ninguém. Eu só tenho que parecer comigo mesma. Isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. É realmente pesado. A gente vê que uma mulher tá pesada quando ela não honra a sua história, quando ela tem vergonha do seu passado, quando ela ainda tá precisando ali ressignificar algumas coisas. É Da muito... validação dos outros. É verdade. Quando a gente vê que é uma mulher que se compara, que precisa da aprovação do outro, é realmente mais leve ver uma mulher que tem tudo isso ressignificado. É tão lindo. Né? Muito Tão lindo. E pra Perfeito. gente encerrar, Bru, uma dica de um livro. Um livro que te marcou, que marcou a tua história. Não precisa ser necessariamente Do tema, né? voltado pra consultoria de imagem e estilo, mas um livro pra dar uma dica pra quem tá nos assistindo. Um livro que te marcou.
Foram muitos livros. Mas sabe o que eu vou dizer? Que assim, quando não se falava disso, quando realmente a rede social nem era tão forte assim, porque hoje existem muitos mentores e coachings que falam de livros, que indicam livros, e tem muitos livros, né, que entram no hype. Mas talvez aquele que eu li, porque eu ganhei lá com, sei lá, 14, 15 anos de idade, foi O Segredo. Nossa! Uhum. E esse livro parece que foi a Bíblia da minha vida. Porque a partir dele eu entendi como o universo funcionava. Eu visualizei tudo que eu queria. E aí foi acontecendo. Então eu digo que as minhas primeiras metas, minhas primeiras, assim, referências visuais, a primeira ousadia da vida, tudo que eu queria foi muito desse livro, O Segredo, né? Então, hoje a gente... É um livro muito antigo, muito, Sim, né? E é um muito conhecimento milenar, nossa. Mas foi a partir dali. Ele costuma ser uma boa porta de entrada para as pessoas compreender que tem algo maior do que elas mesmas. Exato. A partir dali vai se aprofundando, né? Sim. Mas às vezes realmente é muito bom, principalmente os jovens, entenderem que existe algo além. Existe algo além. Não se restringe só que a matéria, só eles mesmos, né? É muito bom já desde novinha entender que, opa, não, peraí, tem algo maior do que eu mesma aqui, né? Vou dar atenção a isso. Isso é muito e tu importante. sabe que eu falo muito da questão ali de ter coragem, não ouvir as pessoas, talvez veio muito desse livro. Olha Porque só. ali no livro eu, né, sim, me desprendi de qualquer crença de mentalidade, de merecimento, e eu só fui. Olha Então, só. nunca cresci com esse tipo de coisa. Legal. Sim, sabe? E um conselho pra Bruna lá atrás? O que tu daria, assim? Um conselho. Acho que seja você mesma, Perfeito. né? As Vai coisas... valer a pena. As coisas podem ser mais leves. Legal. É a gente que complica. Verdade. Perfeito. Verdade. Que legal. Que episódio leve. Muito bom. Gostou justamente, né? Eu adorei. Peguei várias tu dicas pra tu mim. encerrou falando da palavra leveza e é sobre isso. Que episódio leve, gostoso, necessário e não por isso não profundo, né? Muito pelo contrário, tudo que a gente falou aqui tem uma profundidade muito grande e que todas as mulheres que estão nos assistindo possam dar vazão a isso, possam olhar para isso, né? Acho que ficou muito claro aqui sobre se realmente respeitar e entender a necessidade de olhar para si, o autoconhecimento, né, Bru, e além só das aparências. E muitas Exatamente. mulheres, de repente, estão precisando desmistificar aí que a imagem é besteira, que a imagem é, enfim, é futilidade, que etiqueta, enfim, não tem importância. Não tem Então, importância. muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade, pelo teu servir, que Deus continue te capacitando e que teu propósito é lindo. Ai, Tá bom? obrigada, quero agradecer mais uma vez. Não, E muito que bom poder contribuir aqui com vocês. Nossa, pra Foi mim foi lindo, muito foi maravilhoso. maravilhoso. Eu adoro, porque tu fala, elas já conhecem, mas eu sou o mundo fora. Né? Então, pra mim, tudo que tu foi falando, nossa, foi muito bom. Adorei muito. Isso Esperar é lá louco, em né? Taquara pro meu evento. Olha, Tu que eu rende. adorei Eu o fui. lugar. A Beta me mostrou as fotos, eu achei lindo. Foi agora, né? Que mês? Março, 22 de março. Isso, foi março e foi maravilhoso. Gente, assim, ó, só vou. Porque é incrível. Verdade. E tu sabe, né, Bru, que é muito isso, né? Agora eu tô falando. Pra gente é óbvio, né? Eu só balanço aqui, entendeu? Eu tô do lado das gurias, porque não Não, e é um assunto sabem. que se pudesse, tu ficaria horas e horas. Eu vou botar ela num café depois. Um café, já vai começar. Vamos fechar essa mentoria. Que você de casa possa ter usufruído da profundidade que foi esse episódio. Curta, comente o que você achou, as suas dúvidas, enfim, a gente vai amar ler o seu comentário, afinal, isso é para você. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.